via e-mail as respostas. Para falarmos mais sobre esse tema, então a gente está aqui com a Camila Yoshbel, CEO e fundadora do Jobcam. Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, obrigada aí pelo convite. Eu estou sem vídeo, gente? Vocês estão me vendo? Sem vídeo. Eu acho que precisa permitir o meu vídeo. Deixa eu colocar aqui, Camila. Bom dia, Tassi. Bom dia, eu tô aqui com o Odair aqui do ladinho dele. Aparece na câmera. A Tassiane Kanashiro, nossa Business Operation, líder do projeto Generation Oracle para a Latam, vai contar um pouco dessa experiência junto com o pessoal da Jobcam e dessa inovação da entrevista às cegas. Camila, queria começar te fazendo uma pergunta, né? Queria que você contasse um pouco, né, sobre a plataforma da Jobcam e como ela se diferencia no mercado para os clientes. Tá. Você vai abrir meu vídeo aí para o pessoal me ver ou não tem como? Só um minutinho, a gente já está abrindo, Camila. Tá. Então, enquanto isso, eu vou falando. Bom, obrigada a todo mundo que está aí nos ouvindo e assistindo, né? Primeiramente, eu acho que obrigada pelo tempo, obrigada pelo interesse em querer contribuir, colaborar e construir aí, promover principalmente o que valoriza as diferenças. Eu acho que antes de falar da Jobcam, eu quero dar um passinho atrás e falar um pouco quem é essa. Oi, oi, oi. Entrar com a câmera, tá, Camila? Oi. Todo mundo me vendo agora? Tá dizendo que você não... You cannot start your video because the host... é porque você precisa me liberar. O vídeo. Tenta agora, Camila. Calma, aí, foi. Tá. Oi, gente! Aê! Melhor, né? Bom, como eu estava falando, acho que antes de falar sobre a Jobcam, acho que é importante falar quem é essa maluca aqui que vos fala, né? Até mesmo para entender aí como foi que surgiu esse conceito, como foi que surgiu essa tecnologia, a plataforma, né? Eu acho que tem um lado humano. Vocês vão notar que eu sou bastante humana, direciono bastante para o humano, principalmente para os candidatos, porque eu acredito que a gente impacta depois na empresa. Então, assim, eu sou Camila Yoshbel, eu tenho uma vasta experiência com recrutamento e seleção, recrutamento de volume operacional, porque eu atuei na área do petróleo e gás, também de tecnologia. Então, assim, eu entendo as reais necessidades do recursos da área de recrutamento e seleção. E como eu fui também business partner, atuei muito tempo com o RH generalista, né? Então, acabo me envolvendo e entendendo aí as dores do candidato, do recrutador, do gestor, principalmente aquele gestor que nunca tem tempo para conversar, para fazer aí uma entrevista com os candidatos. Em 2016, eu desenvolvi a Jobcam, lancei a Jobcam, né? Eu estava fora do país, estava na Nova Zelândia, e quando eu estava lá, eu participei de um processo para a Nivea, e eu queria muito trabalhar na Nivea, só que na ocasião, a vice-presidente da área queria conversar comigo, era uma quarta-feira, ela queria conversar comigo uma quinta, óbvio que eu estava na Nova Zelândia, eu não ia chegar em tempo, e isso aconteceu naqueles 5 segundos aí, um momento de frustração, só que depois de, cara, pensa. Os processos de recrutamento e seleção, né, eles são arcaicos, as pessoas não são vistas além de um pedaço de papel. Eu estou aqui, quero fazer um vídeo, mas não tem uma plataforma adequada para eu gravar um vídeo, foi aí que nasceu a Jobcam. Então, eu juntei aí na época, né, em 2016, fora do país, querendo voltar para o meu país e ter aí uma oportunidade profissional, eu estava com um chapéuzinho de desempregada, mas eu também conheço bem os gaps, porque eu durante muito tempo tive o chapéu de recrutadora e de gestora de recursos humanos.
Voltei para o Brasil e lancei a JobCam. Então, o que é a JobCam? A JobCam é uma plataforma online de empregos. Nós não somos um HS, nós não somos um sistema. Acho que é um dos motivos que até mesmo essa parceria da Oracle está sendo muito bacana, porque nós somos complementares, nós vamos juntos, né? Então, a gente faz com que o candidato seja visto além de um pedaço de papel. Daí, antes de até mesmo de falar de tecnologia, eu quero trazer algumas questões aqui para quem está nos vendo. Você pode passar o slide, por favor? Só um. Eu vou trazer uma imagem para vocês que é até mesmo para levantar aqui um momento de conscientização sobre o viés inconsciente, né? Eu acho que algumas pessoas já conhecem essa parábola, ou verdade, eu não sei se essa historinha é verdade, mas um pai e um filho sofrem um acidente, né? Alguém chama a ambulância, o filho vai para o hospital, quando chega lá, o médico mais competente, né? A pessoa mais competente lá do setor olha para o filho ferido e fala: poxa, é meu filho, né? O que vem na cabeça muitas vezes da gente, para aquelas pessoas que ainda não conhecem essa parábola, né? Se ele estava com o pai, quem é o médico, né? O que será outra pessoa? O pai é gay, né? Não, será que ele tem 2 pais? Então, passa por tudo isso. Pode passar um slide daí. Mas a maioria das pessoas não vê, né, que pode ser a mãe, que a médica mais competente daquele hospital é uma mulher. Né? Então, aí você pode passar mais um slide, Odaí. E aí, com isso, algumas marcas aí que já se retrataram, mas a gente traz algumas coisas aí de mercado mesmo, né? Tipo, aqui vocês podem ver que tem um garoto branco com um tigre e o garoto negro tem uma mensagem mega racista, tipo, eu não estou conseguindo ler e eu esqueci como é em inglês, mas tipo, like a monkey, like a tiger. Faz sentido, né? Acho que essa também, como é que eu posso falar? A mulher com perdão do meu linguajar, mas assim, bunda, um objeto sexual, isso já está mudando também, né? Essa da dor foi um escândalo, tipo, a moça tira a camisa e aí aparece uma mulher branca. Então, assim, são vieses que muitas vezes a gente não pensa. A gente tem esses viés, pode passar mais uma, daí. Ele está enraizado em nós, seres humanos, né? E o que é mais importante para as pessoas é que ela entenda, a gente precisa entender onde é que está o viés inconsciente para que a gente possa tratá-lo e que ele não gere um preconceito. Então, eu trago algumas imagens também, né? Quem você confia mais, né? Para gerenciar a escola do seu filho, né? Então, aí é que vocês pensem, né? Pode passar mais uma daí, só para um momento de reflexão. Quem você confia mais em uma viagem de avião? Gente, eu fui para a Califórnia mês passado para um evento da Oracle e a gente trocou de avião e de uma cidade dos Estados Unidos para São Francisco, a piloto foi uma mulher, né? E assim, eu achei o máximo. Mês passado eu achei o máximo, mas há 2 anos, quando eu peguei um voo para Recife, que era uma mulher, e eu vi que era uma mulher, eu, Camila, parei e falei, caraca, e agora? É uma mulher. Então, é algo que a gente vai identificando, opa, peraí, por quê? Uma mulher ela é menos competente por ela ser mulher? E a gente vai identificando, a gente vai tratando para que essas coisas sejam naturais, né? Pode passar mais uma daí. Trago aí, acho que esse é o último, né? Vamos supor que tem uma pessoa gravemente ferida, né, com uma grave doença aí na sua família, quem você confiaria mais? Né? O estereótipo do homem e da mulher, novamente, e aqui nesse caso, o homem negro. Né? Ainda existe, infelizmente, muitos casos de pessoas que acreditam que uma cor da pele pode impactar no potencial da pessoa. Gente, isso é medíocre. Isso é meio medíocre, né? Pode passar, daí.
E aí, por último, que aí eu vou fazer o gancho aí da entrevista às cegas, de quem vê cara não vê potencial. Acho que quem não ouviu falar, busquem no Google sobre a Boston Symphony. Eles fizeram uma audição às cegas, né? Porque sempre tinham muitos homens nos processos, né, aprovados de musicistas, e aí eles decidiram fazer uma audição às cegas, e aí 50% dos aprovados foram mulheres. Então, isso, a entrevista às cegas, né, essas metodologias cegas, não é coisa do século XXI. Já vem falando, Harvard já vem aí provando que é sim muito importante a gente olhar para o potencial da pessoa ao invés de razões tendenciosas, né? Cor da pele, gênero, raça, credo, cor, religião. Quem vê cara, literalmente não vê o potencial, tá? Então, assim, eu acho que eu fecho a parte do que é a JobCam com isso, né? A JobCam, a gente tem uma possibilidade de gravação de um vídeo entrevista sem o blind, né, sem a entrevista às cegas, e nesse ponto a gente já consegue ser desenhados para evitar o viés inconsciente, porque a gente aplica uma inteligência para ranquear os perfis aderentes. Então, quem vai estar lá no topo vai estar do ranking, né, vai estar por suas habilidades e competências e não por outros fatores, né? Mas nós também temos essa opção aqui da Boston Symphony, né? A entrevista às cegas, né? Então, a opção os recrutadores das empresas, aí fica um convite, né? Fazer aí uma metodologia que a Oracle utiliza também, que é colocar avatares, a gente coloca tudo automatizado, claro, avatares no vídeo, distorcer a voz e ocultar os dados do profissional, para que o recrutador só conheça esse profissional quando ele aprova para uma próxima fase do processo. Então, isso é a JobCam, né? Tudo como uma plataforma de empregos. Respondi, fui longa, fui clara aí nas analogias? Não, foi bacana. Aproveitando aqui, eu queria também que a Tassiane contasse, né, um pouco, né, sobre o GNO, né, o programa aqui da Oracle Generation, e que complementa, né, esse bate-papo nosso. Tassi, conta um pouquinho sobre o GNO. Pessoal, bom dia, meu nome é Tassiane Tassi Kanashiro. Hoje eu lidero, então, o programa Generation Oracle, GNO, aqui na América Latina. E a gente foi desafiado pelo nosso presidente Brasil e o nosso presidente América Latina para desenvolver algo que pudesse mudar o nosso ambiente, né? Que pudesse trazer a diversidade e também trabalhar com a inclusão. Então, quando a gente estava desenhando, esse foi um programa que foi super bottom-up, então quem criou foram pessoas fora da RH, foram em 5 pessoas, todos de distintas áreas, e a gente batia muito forte em alguns vieses que o próprio RH tinha, né, que é normal. Então, por exemplo, o inglês, quando a gente estava criando o processo... Todo mundo tem, tá, vieses? Todo mundo tem. Exato, todo mundo, não é... pessoa RH, tá? Eu defendo, não, RH... Não, mas os vieses que eu digo, específicos do RH, por exemplo, para trabalhar na Oracle precisa de inglês. Então, a gente foi quebrando, por a gente não ser do RH, a gente ficava batendo, mas é necessário mesmo? Eles precisam de RH, os estagiários precisam de inglês para trabalhar na Oracle? Por que é um fator decisivo ele ter inglês fluente? Então, a gente foi, por essa cultura bottom-up, né, da gente trazer o projeto e as nossas ideias, a gente foi eliminando alguns desses vieses de carreira. Não, tem que ser carreira técnica. Por quê? A gente não consegue ensinar o candidato os hard skills, né, as competências necessárias para executar a atividade que a gente precisa. O que a gente precisa é de gente conectada com os nossos valores. A gente trabalha com 6 valores hoje na América Latina, e então o nosso processo inteiro de recrutamento foi baseado em extrair esses valores, em saber as atitudes que a gente esperava desses candidatos. E aí a gente tem um funil, né, a gente desenhou um funil para o processo de recrutamento, e lá em cima a gente colocou que a gente tinha que abrir oportunidade. Então, a gente não sabia como a gente ia fazer isso,
a gente falou, a gente tem que abrir a inscrição, a gente tem que abrir a primeira oportunidade de todo mundo que tem vontade de trabalhar na Oracle poder participar do processo e não apenas se inscrever. E aí foi aí que acho que um momento muito de conexão, um timing muito grande com a Camila. A gente falou, por que a gente não pode usar a JobCam? A gente já conhecia a ferramenta, né, da Camila, e aí a gente falou, dessa forma, é a tecnologia ajudando o RH a ser diverso, a RH a se inovar. Então, na verdade, a gente fala sempre que a inovação no RH não vem só da tecnologia, vem também desse mindset, vem também da mudança de entender que a gente tem que eliminar esses vieses. Então, a tecnologia foi uma super ferramenta para a gente. Hoje a gente tem a gente então identificou que o que a gente queria, então, era empoderar, era desenvolver os talentos os novos talentos, né, aqui na Oracle. E aí a gente trouxe também o tema, então a gente vai trazer um monte de gente diversa, mas como que a gente vai fazer para incluir essas pessoas no nosso dia a dia? Como que a gente vai fazer para incluir pessoas de diversas carreiras, de diversas gerações, na operação da Oracle? E aí a gente pensou num Job Rotation e uma mentoria, né? Então, o Job Rotation, ele tem a oportunidade de experimentar diversas áreas, conhecer diversas equipes, diversos pilares que a gente tem aqui dentro. E durante todo esse processo de 12 meses de rotação, eles têm um mentor que acompanha eles para identificar, bom, então quando você passou por essa área, você tinha essa dificuldade, nessa área o que você está sentindo, o que você sentiu de congruência com essas atividades. Então, o mentor ali ajuda a mediar e a incluir também nas atividades do dia a dia. E aí a gente tem um período nos últimos 6 meses que a gente chama de volta às origens, que como o programa é de 18 meses, então 12 meses de rotação, e os últimos 6 meses, que é esse de volta às origens, que a gente dá a oportunidade deles de voltar para uma área que eles gostaram e tentar ser absorvido. Então é um jogo, né, de 2 pontas, onde o gestor também, né, identifica a possibilidade de contratar aquela pessoa, né, como funcionário Oracle, e também do Genou se mostrar capaz, se mostrar identificado com o dia a dia do trabalho. E assim a gente falou, bom, então a gente vai ter pessoas que querem trabalhar nas áreas, a gente não vai ser simplesmente uma absorção porque precisamos contratar os estagiários que a gente desenvolveu. Então a gente encontrou essa possibilidade aí de desenvolver. E aí eu acho que o mais interessante é o porquê por que a gente fez tudo isso? Porque a gente realmente acredita, o nosso propósito aqui da Oracle América Latina é transformar o mundo empoderando as pessoas por meio da inovação. Então a gente realmente acredita que para a gente poder trazer inovação para toda a América Latina internamente na Oracle, não só para os nossos clientes, a gente precisava sim trabalhar com pessoas diversas, com pessoas que pudessem dar diferentes ideias, diferentes projetos. E a gente encontrou, então, em todo esse modelo, uma forma muito, muito legal de desenvolver essas pessoas. Hoje a gente trabalha com 3 pilares, então tem o pilar de recrutamento e seleção, que é focado em diversidade. Então a gente teve o cuidado de entender o que era diversidade, estudar a diversidade, usar ferramentas como a Camila, outras ferramentas que ajudou a gente a extrair esses valores. Fizemos um assessment também em relação à tecnologia aqui no presencial, e a gente só conheceu eles presencialmente, a gente não sabia quem que era, o que eles faziam, a gente não teve acesso aos currículos, então foi super interessante nesse primeiro momento. Alguém ia se apresentar e falava assim, meu nome é não sei o que, eu estudo isso. Aí a gente, que legal. Aí ele, mas eu já sou formado em química. Aí a gente, nossa, que interessante. Eles, como assim, vocês me chamaram aqui presencialmente e não tinham lido nem nosso currículo? Então, eu acho que isso mostra que a gente realmente conseguiu atingir o objetivo do primeiro pilar, que era a diversidade. Aí o segundo pilar a gente então trabalha com Job Rotation e mentoria, que é toda a inclusão, né, toda a oportunidade de identificar o dia a dia da Oracle e como que você se encaixa nele. E o terceiro pilar é uma comunidade de colaboradores. Então, a gente tem o apoio na América Latina de 250 pessoas voluntárias, entre mentores, guardiões. Então, toda a área de rotação existe um guardião, entre todos os papéis que estão envolvidos com os Genos, para apoiar. Então, a gente encontrou ali também pessoas envolvidas com esse mesmo propósito de desenvolver talentos aqui dentro, né? De dar oportunidade de pessoas
de diversas universidades. Então, a gente falava bastante de top university, né? Então, as universidades mais tops do mercado, todo mundo ia buscar os talentos ali naquela. Então, e aí o que sobrava, todo mundo... então eu faço o meu programa de estágio nesse período, porque geralmente depois só sobra gente ruim. Mas que gente ruim dessas universidades, né? E aí, quando a gente abriu para todas as universidades, a gente viu uma gama enorme de potenciais talentos que o mercado não estava nem olhando, o mercado não estava nem dando oportunidade. Então, o nosso maior orgulho hoje é de falar que essa abertura de portas para pessoas que não falavam inglês, pessoas de diferentes universidades, pessoas de diferentes regiões. Então, nós temos uma aqui no Brasil que é de outro estado e pediu para a universidade fazer o TCC à distância para poder trabalhar na Oracle. Isso é conexão com os nossos valores, isso é conexão com a empresa, trabalhar aqui porque ela queria. A gente tem o caso também de um cego no México. O México, se vocês não sabem, aqui na América Latina, o único país que existe lei de inclusão é o Brasil. Então, nós somos os únicos países que temos cotas, né, para pessoas com deficiência. Então, para o México foi um grande avanço. Hoje eles trabalham, eles têm uma mentalidade totalmente diferente de inclusão. O que é inclusão? Não só no bate-papo, né? No bate-papo de diversidade, senão no dia a dia, na vivência. Então, eu acho que para a gente é um super orgulho poder contar com a Jobcam nesse processo. Foi assim, incrível. A gente fala que é uma super parceria que a gente fez com a Camila, com todo o pessoal da Jobcam, justamente porque a tecnologia foi usada ao nosso favor, foi usada a abertura de oportunidades então a gente recebeu 6 mil inscrições na América Latina. Como que... Na América Latina não, desculpa, só no Brasil. Então, no Brasil a gente recebeu 6 mil inscrições. Como que manualmente a gente abriria oportunidade para 6 mil pessoas? É impossível. Mas as 6 mil pessoas receberam o link para participar da Jobcam e teve pôde participar da primeira fase. Então, a tecnologia ela vem justamente para dar essa abertura de oportunidades e a gente poder contar com a diversidade na nossa empresa. Bacana pela explicação, tá? Agora sim, conta uma coisa para a gente. Com esse modelo, né, utilizado de entrevistas às cegas, como foi, né, os gestores da Oracle recebendo e reagindo a esse processo? Né, na hora que você abre qual é o candidato, de ter feito às cegas, porque é uma mudança de conceito também. Né? Uma coisa é você estar frente a frente com o candidato, outra coisa é você fazer às cegas e de repente aparece um candidato na sua frente. E aí, qual que é essa reação? Como é que é essa mudança cultural? Gente, foi realmente incrível, foi algo que a gente, eu acho que foi uma discussão que ela podia até podia existir, mas aí foi quando todo mundo se conscientizou da necessidade das entrevistas às cegas. Então, a gente vê esse movimento, né, de toda uma empresa pensando nisso, cargos de gestão sendo avaliados com entrevistas às cegas, com o processo da Jobcam. Então, hoje a gente percebeu que foi um estralo. A gente fala que talvez tinha alguma mensagenzinha no nosso ouvido, assim, mas foi quando todo mundo realmente pensou, olha, a gente precisa disso, não é, porque senão vai cair na famosa politicagem, né? Então, ou nas contratações erradas, para cargos errados. E quando a gente percebeu isso, isso vem da mensagem do nosso presidente, do Rodrigo Galvão, tá, gente? Ele falou, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa pegar a pessoa mais capacitada para o cargo, e não por que a gente está colocando aquela pessoa. Não, é a pessoa capacitada. Então, literalmente, os valores e como aquela pessoa pode atuar naquele cargo em específico. Então, eu acho que até em relação a gente utiliza, né, todos os sistemas de gestão aqui, mas como que a gente pode usar essas informações às cegas, né? Então, também não levando em consideração tudo isso, para tomar essas decisões. Então, foi super interessante, foi algo que realmente mudou um mindset de toda uma empresa. Bacana. Pessoal, a gente está recebendo algumas perguntas aqui por chat, fique à vontade de estar encaminhando, daqui a pouco a gente vai abrir para a gente fazer esse bate-papo de perguntas dos participantes. E, Camila, conta para a gente um pouco de qual que é o impacto cultural que esse processo traz no dia a dia do cliente. Qual o principal desafio que uma empresa tem ao implantar esse processo de entrevistas às cegas?
eu costumo falar que nós somos a porta que vai abrir e incluir. A porta que vai abrir e as pessoas diversas vão entrar. Mas é muito importante que a organização ela inclua essas pessoas, que é basicamente o que a Tassi falou aí, né? Não adianta, com os gestores, a recepção, a questão de ver o potencial, porque não adianta te convidar para a festa e não chamar para dançar. Então, é muito importante que as pessoas, que os gestores, seja top-down, né, que os gestores comprem essa ideia, que os gestores disseminem e caso não haja uma cultura ainda diversa, né, por diversos motivos, né, que seja implementada, tudo é muito aos poucos, né. Eu escutei de um cliente X que falou, então, é porque no interior a gente trabalha com algumas coisas operacionais, né, de cana-de-açúcar, então, assim, é muito humano, é muito braçal, então as mulheres, elas muitas vezes não se sentem confortáveis. Beleza, tem mulher que não quer, mas quem disse que tem mulher que todas as mulheres são iguais? Né? Então, acho que é quebrar alguns paradigmas, né? Todas as mulheres são iguais de não querer, né? Botar, não, beleza, vou lá pegar nessa enxada porque eu posso, por que não? Porque eu sou mulher? Então, acho que é quebrar esses paradigmas, é um trabalho de formiguinha, mas uma vez que esse formigueiro ele ganha força, a gente consegue impactar muito. E eu costumo falar que não é só um impacto social. Trazer inclusão não é um impacto social que a organização vai causar na sociedade, não é só isso. É isso também, e isso é a nossa bandeira, mas as empresas plurais, elas lucram 33% a mais. Quem está falando não é a Camila, é a McKinsey. Tá? Então, há um impacto financeiro de lucro, imagina, 33% a mais lá no caixa, porque você optou aí, você que eu falo, gestores, né, compraram aí que diversidade em sua totalidade, ela impacta na cultura e ela gera, consequentemente, mais lucro para a sua organização. Então, acho que é isso. Hoje a Jobica ela é uma portinha, a gente abre essa portinha para que as pessoas diversas elas entrem nas organizações, mas é muito importante que a empresa ela esteja aberta para convidar esses profissionais aí para dançar. Legal. Bacana. Tá, você comentou um pouquinho, né, sobre a implantação do modelo de diversidade. Eu queria saber quais os resultados que isso traz, né, para as empresas de diversidade cultural. Né? Você falou de várias universidades, de um público diverso. Qual que é o impacto que isso tem trazido para a Oracle? Enorme. A gente hoje, aqui na Oracle, a gente trabalha com 5 pilares de diversidade, né? Então, a gente tem a questão de mulher, a gente tem gerações, pessoas com deficiência, LGBTQ+, e raça e etnia. Então, a gente hoje tem iniciativas todas em relação a esses pilares, mas no Genoa a gente conseguiu atingir esses pilares. Então, eu acho que não só como objetivo mesmo nosso, que era realmente trabalhar com foco na diversidade, mas essas pessoas, é incrível, gente. Eles têm ideias, assim, eles pensam de uma forma muito, muito, muito diferente do que a gente estava acostumado no nosso modus operandi aqui hoje em dia. Então, eles falam, mas por que não pode fazer isso? Dá para fazer isso assim. Aí a gente nunca tinha pensado, a gente dava 3 voltas para fazer um negócio, e não, mas por que a gente não faz assim? Mas não dá para a gente fazer aquilo? Então, a gente percebe que no dia a dia, quando eles estão né, envolvidos com as áreas, envolvidos com os projetos transformacionais, então todos eles na América Latina hoje, eles atuam em projetos transformacionais, ajudam a transformar a nossa cultura ainda mais. E eu acho que o grande resultado disso é realmente essa inovação, e não no sentido de inovação em tecnologia, né? Acho que as duas coisas, elas estão relacionadas, né? De uma forma de que, às vezes, para fazer inovação você precisa de tecnologia, mas na inovação do modo de trabalhar, inovação na agilidade, inovação na forma de se expressar. Então,
A gente aprende muito com eles, muito, muito, muito. Como eu disse, não só aqui no Brasil, em todos os outros países, a gente tem que... eu recebo alguns feedbacks de toda essa comunidade, né? E eles falam, tá, assim, é brilhante isso, porque é um grande refresh para o nosso mindset, para a nossa empresa, que por tanto tempo foi realmente vista como uma empresa um pouco mais quadrada, né? Um pouco mais uma empresa tão naqueles famosos dinossauros, mas como que a gente é dinossauro se a gente consegue trazer um programa tão inovador assim em 3, 4 meses? Então a gente percebeu que a gente tinha no nosso DNA essa agilidade, a gente só precisava também de alguns gatilhos externos, né? Então, eu acho que os resultados hoje são incríveis, a gente está conseguindo impactar não só internamente, senão outras empresas. Eu recebi diversas empresas para fazer bench sobre o programa, para entender como que a gente fez o processo às cegas, como que a gente está incluindo eles no nosso dia a dia, não só aqui no Brasil, no Chile, também no México. Então, assim, o impacto, além do interno, que está sendo gigantesco para a nossa cultura, o externo a gente também já está começando a sentir. Então, o que eu deixaria de mensagem em relação aos resultados é que tem alguns resultados que a gente não pode medir, não são simplesmente KPIs, né? Não são simplesmente métricas de 0 a 10, né? Senão todo esse clima organizacional, senão toda essa transformação da cultura, e que ela por um momento ela é subjetiva, mas a gente sente o impacto dessas pessoas. Outro dia eu recebi uma mensagem muito linda, eu quase chorei, assim, falando, Tati, que incrível que é ter essas pessoas aqui, porque a gente sente que tem sempre espaço para mais um. Eles estavam sentados numa mesa, aí chegou uma pessoa de fora, ele sentou junto com eles para conversar um pouquinho, e aí essa pessoa acaba tirando uma foto e me mandando, falando assim, é incrível ter eles aqui. Então, o impacto disso para a nossa organização é gigantesco. Então, para a gente é um super achievement, assim, que a gente conquistou como organização mesmo. Legal, bacana. Está chegando algumas perguntas aqui, Camila. Eu queria que você me ajudasse com duas delas. Acho que uma mais simples, que foi a Mônica Barciela que mandou. Para ela não ficou claro se o gestor também faz entrevistas às cegas. Né? Em que momento o candidato pessoalmente, antes do RH encaminhar os finalistas? Tá. Como funciona? Você consegue compartilhar o tour? Eu vou compartilhar, sim. Vamos, se você puder responder a questão dela, eu vou colocar aqui na tela. Então, fica opcional para o recrutador, né? Então, vamos supor, como é que funciona, né? A Jobcam é uma plataforma de empregos, você vai lá, pode postar a vaga dentro da Jobcam como convidar os perfis onde vocês quiserem, em outras plataformas que a gente gera o link. Quando esse candidato ele grava o vídeo, o recrutador vai receber com o avatar. Você pode compartilhar esse vídeo para análise do gestor com ou sem o avatar. Se você aprovar a pessoa e compartilhar o vídeo, a entrevista dela já aprovado, o gestor, óbvio, vai ver a pessoa como ela é. Mas, se você não aprovar de imediato, gostou do perfil e quer que o gestor avalie também as cegas, é possível. Então, tem as duas formas, né? Tanto com como sem avatar. O Adair compartilhou agora a tela. Isso aqui é um pouquinho do que eu estava explicando. Lá está a vaga. Nós já somos by design para reduzir o viés, porque você já vê aqui o score, né, que a gente faz um match. Quando eu vou assistir o vídeo, é esse o avatar. Vocês não estão escutando o áudio, mas a voz a gente distorce também. Então, quero aprovar esse candidato. Aí sim, vira a tela e aparecem todos os dados da Karina, a voz da Karina. É o The Voice, gente. É a mesma coisa do The Voice, né? Então, tem a opção de usar com vídeo, né, com as cegas desse formato, que eu acho super legal. As nossas posições... não pode mais reprovar uma vez que você aprovar. Então, minimamente, você vai ter que conversar com a pessoa. Você pode fechar daí. Camila, eu não quero contratar de imediato, mas eu quero
sei lá, passar eu quero falar com essa pessoa, né? Ligar para a pessoa, fazer um Skype com a pessoa. Na verdade, nem precisa de Skype, porque dentro da Jobcam, até uma novidade que a gente trouxe, a gente também tem uma sala de bate-papo ao vivo, então já faz tudo por dentro da Jobcam mesmo, né? A entrevista. E aí você só vai gerenciar a expectativa desse candidato conversando com ele quando ele for realmente aprovado. A gente aconselha, quando eu mostrei lá do reprovar, né, a gente aconselha que minimamente você entre em contato com essa pessoa, porque imagina, você estava gostando do que você estava escutando, aprovou, viu a pessoa, mudou de ideia. Então, é justamente isso, a gente tem que saber identificar qual foi o viés que fez com que eu não quero mais reprovei, mas não, passar a mão no telefone e bater um papo com essa pessoa. No caso da Oracle, eles fizeram um processo totalmente disruptivo, e nós temos outros clientes também, a Raizen, eles também fizeram às cegas 100%, né? Então, como foi que eles fizeram? Eles convidaram as pessoas que eles aprovaram às cegas, eles não aprovaram ninguém. Camila, deixa eu aproveitar que você está falando de uma empresa. Uma das perguntas foi da Camila Martins, tá? Que ela perguntou se a gente tinha um exemplo de uma indústria de grande porte que tem aplicado isso em nível operacional. Foi esse caso com o pessoal da Raizen? Não, ainda não, mas a gente está com alguns projetos bacanas com a Raizen. Na Raizen a gente fez algumas, a gente está com outras vagas abertas agora também com as cegas, mas não a nível operacional ainda, tá? Contudo, o que é que a gente orienta? Cara, faz a entrevista, não quer fazer as cegas, faz normal, porque já tem um ranking que já é balizado para reduzir os viés, né? A gente não tem nenhum caso ainda a nível operacional, mas tem algumas indústrias utilizando a Jobcam sim, tá? E aí, no caso, só voltando, no caso da Oracle, a Oracle, ela decidiu pegar convidou, me corrige, tá? Se eu estiver errado. Convidaram 40 pessoas para totalmente às cegas, colocaram essas 40 pessoas dentro de uma sala, chegou lá, aí sim descobriram quem é, e aí já aprovou aí os 15, né? Que inclusive tem mais mulheres do que homens, são 7 mulheres e me corrige, tá? E 9 mulheres e 6 homens. 9 mulheres e 6 homens, olha só! Né? Gente, isso é maravilhoso! Né? E assim, não só esse viés, né, Cá, de mulher e homem, mas eu acho que também gerações, então a gente recebeu aqui na Oracle, vou contar um pouquinho desse processo, então foi 6 mil inscrições, aí a gente quebrou para a fase da Jobcam para a segunda fase, que foi o teste de valores, 500 candidatos, e desses 500 a gente chamou 77 para participar aqui presencialmente de uma dinâmica. Na dinâmica foi super interessante. A gente recebeu uns casos, assim, a gente recebeu, por exemplo, um homem de 40 anos, que ele levantou a mão e falou assim, gente, eu só queria, olha que legal, eu e minha filha se inscrevemos, a minha filha tem 18 anos, eu passei para a fase presencial, ela não. Então, em teoria, quando a gente pensa, a gente fala assim, eu acho que, essa pessoa de 18 anos tem muito mais chance de passar no estágio. E como a gente não sabia quem eles eram, acabou vindo o pai dela que tinha 40. A gente tem 2 estagiários de 35 anos aqui no Brasil, outro de 43 anos no México também. Então, assim, quando a gente chegou, quando eles chegavam, apareceu, por exemplo, não é como, a gente abriu o dress code, né, porque geralmente coloca, né, venha vestido ou tal, ou não coloca, enfim, mas geralmente tinha, né, a gente tinha esse costume, e aí quando a gente abriu, e foi super interessante, porque as pessoas vieram vestidas delas. Então apareceu menina de boné, apareceu de calça jeans, apareceu foi super interessante a forma que a gente enxergou isso. A gente enxergou isso e falou assim, olha como se a gente tiver, como é interessante ver a pessoa como ela é, né? Ver o que ela quer trazer para o trabalho. É ela. Então a gente, no assessment mesmo, a gente percebeu o valor de ter aberto essa oportunidade para todo mundo, de poder ter dado a chance de participar presencialmente aqui e a gente conhecer eles aqui no dia. Camila, chegou uma outra pergunta, até acho que um pouco dentro do que a Tassi estava colocando, de um participante. Ele falou o seguinte: se tivermos uma empresa que precisa selecionar pessoas,
com alguma característica, porque ela falou da idade, né? Chegou um estagiário de 40 anos, talvez as empresas não estejam preparadas para o estagiário de 40 anos. Ou eu quero contratar uma pessoa que tenha olhos verdes. Você consegue fazer algum ajuste deste na seleção da entrevista das cegas? Não entendi. Querer contratar uma pessoa com os olhos verdes? Um exemplo, né? Se eu quiser uma característica física, se eu quiser idade, a Job me ajuda a fazer um filtro. A gente não trabalha com isso, não. A gente está aqui para fazer o contrário. Vamos parar com isso aí. Ó, a titia vai dar um camarote, não. Mas é uma pergunta aqui não, de uma pessoa que está orienta não divulgar, porque justamente a gente quer falar, né, a nossa bandeira é justamente quebrar esse paradigma aí de físico, tá? Óbvio, eu acho que pode fazer o contrário. Nem todas as empresas estão preparadas para receberem, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, né? Então, acho que pode fazer o contrário, né? Então, é óbvio que a gente tem esse segmento, tem todo um preparo, não adianta, vou receber um PC desse, não tem uma rampa para ele subir, então, óbvio, mas aí são outras questões que são analisadas durante a avaliação, né? Se vai para frente ou não vai com essa pessoa. Mas o que eu oriento é não fazer divulgações, preferimos homens, preferimos ou idade, ou para menos, ou até mesmo para mais, até ok, que às vezes é uma campanha de conscientização que a pessoa faz, então ok, né? Então, estamos contratando pessoas com 40 a mais, né? Tem inclusive plataformas, a Mature Jobs, que trabalha com isso, faz diversos trabalhos maravilhosos aí. Então, assim, do 40 a mais, ok, uma divulgação, mas assim, evitem ao máximo fazer postagens. Tem até um slide, Aldair, se você puder até voltar lá no meu slide e ir passando, tem um slide que fala justamente sobre isso. Muitas organizações, elas querem atrair a diversidade, mas a forma que elas comunicam espanta. Então, às vezes, você vai contratar uma pessoa de tecnologia, você, quero trazer mulheres. Pode passando. Depois, pessoal, eu posso compartilhar essa apresentação e mais material com vocês, tá? Os 5 tipos de viés, pode passando bem. Pode passando, pode ir. Aí tem um... Pode ir, tá quase lá. Pode ir. Mas aí, atrair pessoas. Então, onde eu quero chegar? Nós seres humanos, a gente quer se espelhar. Tipo, eu estou desempregado, ou estou em transição de carreira, eu preciso me sentir pertencente a essa organização, né? Então, aí a gente vê algumas empresas que publicam vagas, contratando desenvolvedor Ruby Rails, aí é o Superman. Ou então, eu quero contratar um ninja. Qual a probabilidade de uma mulher boa naquilo que faz se candidatar a uma vaga dessa? Qual a probabilidade de um LGBT se candidatar? Entendeu? Ou então, só usam toda a comunicação pessoas brancas, cis. Qual a probabilidade de um negro se sentir pertencente a uma empresa que só se comunica, que hoje a mídia, a internet é tudo, né? A gente teve um presidente que foi eleito pela internet. Então, a internet tem força, é muito bacana, a gente precisa se unir com isso. Então, qual a probabilidade de uma pessoa se sentir parte? Então, o cuidado, a forma como a gente se comunica é muito importante. Então, evitar dizer, tem que usar X, ou quer idade tal, ou mulher ou homem, porque não é muito bacana. E aí, pensando nisso, eu vou até dar uma dica para vocês. Pode passar, Aldair. Tem até um site nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já está bem anos-luz aí à frente da gente, que é o Textil. O Textil, infelizmente, não tem em português, mas você vai lá, você coloca o descritivo da sua vaga e ele muda as palavras para ficarem de acordo com a linguagem mais bacana. Então, por exemplo, maravilhoso, awesome, né? O que é que isso quer impactar? Ninja, vamos supor, procura um ninja de desenvolvimento.
né? Ele troca o ninja por outra coisa, né? No caso, em inglês. E é justamente isso, é a comunicação, é o employer brand, a forma como a empresa se comunica e atrai os talentos faz total diferença, né? Então, acho que isso aí fica a dica depois, quem quiser pesquisar sobre o Textil, é muito legal. Quem sabe aí surge um Textil no Brasil, acho que seria bem legal. Bacana. Tassi, conta pra gente como é que foi após a seleção desses candidatos, né? Qual que é a sensação e o valor que a Oracle transmite para o candidato usando esse modelo? Né? Você deve ter tido algum feedback? Como é que é isso? Um cliente ele vai lá, aplica entrevistas às cegas, seleciona a pessoa por ali. Que sentimento que esse candidato transparece para a organização? Eu acho que a palavra é essa conexão mesmo dos valores, né? Então, eles sentem que eles foram selecionados justamente pelo que eles são, pelos valores deles. E hoje isso se reflete, é muito legal, porque isso se reflete até na conversa que eles têm hoje em dia. Existem alguns casos aqui de pessoas que eram, por exemplo, um dos nossos GNOs estavam contando pra gente que era camelô antes dele começar a estudar, né? Porque é para ajudar em casa. E aí ele falava que quando ele falava isso nas entrevistas, as pessoas não viam com bons olhos, né? E aí ele falou, mas isso eu só queria mostrar que eu comecei a trabalhar cedo para ajudar a minha família. E isso é um valor, né? Então, assim, às vezes, como a pessoa se expressa, acaba impactando na nossa decisão, né? Nesse viés, né, que a gente tem. E eles hoje têm uma conexão muito grande com a nossa empresa. Eles ficam hoje, eles estão aqui há 5 meses e eles têm mais. É um programa de 18 meses, então eles têm um tempão ainda aqui pela frente, e eles ficam, será que a gente vai ser contratado? Não, eu quero muito trabalhar na Oracle, mas tem como eu ficar na Oracle? Então a gente vê que eles querem trabalhar aqui porque a gente permitiu que eles fossem quem eles eram dentro da nossa empresa. A gente não quer encaixar eles nas caixinhas, né? Então não adianta a gente trazer gente diversa e colocar eles nas caixinhas que a gente quer que eles sejam. E isso reflete muito nessa conexão com a gente, com o que eles estão trazendo de inovação. Outra coisa que eu acho que, uma outra história que eu acho super interessante é de uma GNO da GNO que tem 35 anos, e ela foi da carreira financeira durante 12 anos da carreira dela, de 10 a 12 anos, eu não lembro exatamente agora. E aí ela parou e falou assim, eu não quero isso, eu quero fazer alguma coisa que impacte o mundo, e eu sei que a tecnologia vai fazer. Então ela trocou a carreira financeira dela para iniciar os estudos na tecnologia. Hoje ela faz gestão de tecnologia e informação, e ela fala pra gente, eu me inscrevi em mais de 20 programas de estágio, porque como eu não tinha experiência, eu sabia que eu tinha que começar lá do início, né? Então não adianta, mesmo que eu estou estudando tecnologia, eu tinha 35 anos, não podia me candidatar para uma vaga já mais sênior. Então ela se candidatou para essas 20. A única que chamou ela presencialmente, que deu a oportunidade para ela participar, foi a Oracle. Então ela fala isso assim com muito orgulho, e me dá um sentimento muito de conquista, sabe? O que a gente estava buscando, a gente realmente conquistou, porque a gente pôde contar com a tecnologia para trazer essas pessoas aqui que se conectam com a gente. Bacana. Camila, tem um item aqui que acho que é interessante a gente entender. Quando a gente fala de custos, a gente não vai te perguntar quanto custa a JobCam, mas estatística de redução de custo. Qual que é o impacto que isso traz para a organização? Acho que é uma pergunta bastante pertinente para você nos ajudar aí. Sim, eu acredito que é bacana trazer cases reais, né? Eu tenho um super case aí com a XRT Tesouraria, parceira Oracle também. Eles são financeiros, né, de tesouraria, software de tesouraria, e eles levavam, em média, os profissionais são muito consultores, então é um nível muito específico. E eles levavam, em média, 40 dias para fechar uma única posição, né?
E com a JobCam, eles fecharam aí em 7 dias, né? Publicou a vaga, compartilhou não somente na JobCam, né? Mas nós somos um meio, né? Então, todas as mídias, convidou algumas pessoas. E eles fecharam em 7 dias. Qual foi o pulo do gato aí? Ao invés de eles entrevistarem, ficarem recebendo o currículo, ligando para a pessoa, fazendo análises, vai para um bate-papo ao vivo, chama para entrevista, faz prova, tudo isso, a gente já fez tudo. Então, ele publicou a vaga, na vaga mesmo ele já fez a prova técnica, porque quando o recrutador vai fazer a pergunta, vai taguear as respostas, né, da pergunta, as palavras-chave. Então, nesse momento, já fez a prova técnica, foi ranqueado os perfis mais aderentes, assistiu o vídeo, compartilhou com o gestor 5 vídeos, o gestor, quero esse, entrevistou 3, tirou uma pessoa. Então, assim, tem outra empresa também no Rio de Janeiro, a Wilson Sons, eles fizeram, foi recorde, no caso deles foi estágio, né? Mas foram 7 dias também. Então, acho que o tempo é o nosso maior aliado para impactar. Ir lá para a ponta do lápis e falar, beleza, quanto eu eliminei de entrevistas desnecessárias, quanto de diversidade eu trouxe para cá, quanto de pessoas que possuem o fit cultural que eu desejo, de uma forma mais assertiva, tá? Tem outros casos da People Strategy também, que fechou em 10 dias. A própria Oracle, eu achei que foi super rápido, porque por 8 países, o Galvão fez o anúncio num dia, aí na outra semana já divulgou na JobCam, foram 4 dias recebendo um vídeo, tipo 6 mil vídeos, 6 mil candidaturas, tipo, foi muito rápido. Quando foi na outra semana, já estava chamando para... Acho que vocês levaram o quê? Uns 20 dias, Tati? Ou menos, não foi? Foi o nosso processo de recrutamento inteiro, desde a divulgação da vaga até o assessment, né, que a gente chamou eles aqui, durou um mês e uma semana, mas entre a divulgação e tudo. 8 países! Imagina o volume, né, e levando em consideração, então é muito rápido, né? Eu vi aqui, tem uma pessoa que perguntou se tem inscrições disponíveis para o Nordeste. A JobCam, ela é global, né? Pode ser usada em qualquer lugar. Estou aí querendo voltar para o meu Nordeste, né? Vocês perceberam que eu sou nordestina. Não temos candidatos ainda porque precisamos das vagas. Então, uma vez que a gente tem essas vagas, a gente vai fazer a comunicação e trazer esses candidatos. Então, não temos uma base ainda. A gente nem foca em base de talentos, porque a gente prefere utilizar aí que vocês vão trazer esses talentos por meio das divulgações, óbvio, dentro da JobCam também, porque a gente faz esse trabalho. Então, Rosineide, se você quiser testar, eu posso oferecer gratuitamente 7 dias para você testar aí no Nordeste e a gente fazer um barulho bacana aí no meu estado. Legal. A gente vai indo aqui para uma última questão, até porque a gente está chegando perto do final do nosso tempo, que a gente está previsto até às 12. Camila, um dos participantes perguntaram se você consegue se integrar a outros sistemas de mercado, de recrutamento e seleção, ou se é uma plataforma independente. Como é que conta pra gente aí em 1 minutinho esse processo. E só respondendo uma outra questão aqui, uma outra pessoa nos perguntou, deixa eu pegar aqui o nome dela, a Amanda, se depois a gente pode compartilhar essa apresentação da JobCam. Tá. A JobCam ela pode ser integrada a qualquer ETS, a qualquer sistema. Nossa API é aberta. Óbvio, o ETS, o sistema precisa nos receber. E óbvio que a gente prefere fazer uma integração com a HCM Recruiting, né, o ETS da Oracle, por vários motivos. É mais moderno, é muito mais legal. Enfim, essa parceria que a gente já tem com a Oracle. É mais fácil de a gente fazer esse processo. Mas nós conseguimos integrar aí com a API aberta, a gente consegue integrar com qualquer sistema, tá? E com uma plataforma de empregos, a gente consegue também começar a fazer um trabalho de divulgação de vagas onde for. Qual era a outra pergunta? Desculpa. Afirmação. Era só uma afirmação, se a gente pode compartilhar a tua apresentação com... Posso, claro. Eu vou compartilhar no Drive, porque ela tem umas animações,
E aí depois eu passo para você, Aldair, ou então você me manda o e-mail das pessoas, eu mando mesmo para todo mundo. Eu mando alguns links interessantes, alguns links sobre viés inconscientes. Tem um teste de Harvard, um implicit Harvard, que é muito legal, e são vários testes sobre viés inconsciente, eu acho que é bacana também compartilhar. E contem com a gente. Se vocês, a gente está aí também fazendo várias palestras, ou seja, remota, como webinar, ou presencial, né, gratuitas, claro. A gente vai até a empresa para falar sobre o viés inconsciente, da importância da entrevista às cegas, né? E, enfim, todo esse material vai ser compartilhado. Beleza. Obrigado pela participação, Camila, Tassiane. Obrigado a todos. Espero que essa conversa tenha ajudado e trazido novos conhecimentos para vocês, né, na área de RH. Fiquem atentos a novos webinars. A gente vai estar promovendo uma sequência de webinars com startups, com empresas que trazem novos conceitos e podem ajudar o RH aí no sucesso e no dia a dia. Grande abraço a todos, obrigado e um bom final de semana a todos. Boa tarde, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.